eu compartilhei com vocês aí, nós vamos simular, nós vamos ter duas etapas, tá? Nós vamos ver como é que a gente configura, né, o MATLAB para pegar os sinais que eu já gerei, tá? De um arquivo texto. Aí eu vou disponibilizar tanto o arquivo texto quanto o script do MATLAB. Aí esse arquivo, ele tem uns sinais trifásicos, de tensão e de corrente, tá certo? Esses sinais, eles têm um determinado passo, né? Cada amostra, cada valor que ele vai plotar na tela está num determinado instante de tempo, tá? Bom, eu espero que vocês assimilem que são poucos alunos, vai dar tempo da gente fazer com bastante calma. Mas, se, em caso de problema, como é a primeira vez que eu estou mostrando isso para vocês, eu mandei aqui essa referência, que é um vídeo do YouTube, que eu já fiz, né? Compartilhei com vocês aí esse último link aqui, ó. Tá certo? Eu só preciso, pessoal, hoje, toda terça-feira, a minha ideia é dar um escopo mais prático, tá? Eu só preciso, ontem eu expliquei exponencial complexa, fizemos uma simulação, né? Disponibilizei para vocês também, mas eu só preciso terminar lá do primeiro slide, na primeira aula, faltou um negócio que eu preciso terminar com vocês, mas é jogo rápido, tá? Só para... porque eu não terminei, né, uns slides lá. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Estou chegando aqui no ponto. Então, na primeira aula, se eu não me engano, bom, eu vou deixar essa parte do slide para mostrar quando a gente vai na aula teórica, tá? Senão estou vendo que vai gastar mais tempo do que eu tinha previsto. Bom, então, o que acontece? Eu vou disponibilizar um arquivo para vocês. Esse arquivo, só um minutinho que eu estou preparando ele aqui. A minha estrutura de diretórios aqui, ela é um pouco diferente, né, do que vocês vão montar aí, mas aí não vai... Bom, como o PSCAD ele monta uma estrutura... Então, olha só, eu disponibilizei aí um arquivo.
Então, esse arquivo zip aí, pessoal, é o projeto que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Esse projeto ele já está montado no PSCAD e eu vou usar um script do MATLAB para mostrar esse projeto aí. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer aqui. Deixa eu só... Deixa eu só... Então, eu mandei dois... Mandei dois arquivos aí, ó. Aí eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos rodar esse exemplo, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, vou iniciar a gravação da aula. Não, já está gravando, tá? Eu compartilhei dois arquivos aqui, ó. Um matlab.zip e esse projeto trifásico resistivo. Isso aqui foi o nome que o PSCAD ele gerou, tá certo? O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar uma pasta, né? Vou sugerir para vocês aí criar essa pasta aí na estrutura C, dois pontos, ou onde vocês quiserem. Mas eu vou falar C, dois pontos, porque na hora que vocês forem fazendo aí, vocês já vão saber. Então, basicamente isso aqui que nós vamos fazer, ó. Eu vou começar pelo MATLAB, porque... Então, ó... Etapas. Dois pontos. Primeiro, pessoal, no C, dois pontos, barra. Vou colocar aqui CAT 332. Então, vou colocar aqui CAT 332. Depois vocês organizam aí. CAT 332. Então, ó. Então, peguei esse CAT 332. Oi? Eu não tô conseguindo te ouvir. Eu até mudei de fone aqui para ver se era meu computador. Espera aí, só um minutinho. Vamos ver se... Teste. Tá baixo? Eu vou sair aqui e entrar de novo, ver se foi algum erro aqui da... Tá, é porque eu dei boa tarde para você agorinha, né? Deixa eu sair também. Oi, Thaís. Oi. Tá me ouvindo? Agora Oi? sim. Agora deu certo? Deu. Tá. Então, olha só, Thaís, o que nós vamos fazer? Aí eu vou criar um diretório aqui chamado CAT332, ó. Você pode criar isso aí onde você quiser, tá? Tá bom. Aqui dentro eu vou jogar esses dois arquivos zip. CAT332, então, vai ser a nossa referência. Vou descompactar esses arquivos. Aqui dentro, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou criar na minha máquina igualzinho vocês aí, ó. C, dois pontos, CAT332. Só para ficar igual aí, tá? Porque senão cada um faz no lugar e vai dar errado depois. Então, ó, CAT332. Beleza? Aí, CAT332. Eu vou colocar os dois arquivos que eu compartilhei para vocês aí, ó. Esse trifásico e esse MATLAB. Esse MATLAB é o mesmo da última prática? Não é não. Ah, então É só a pasta que coincidentemente está com o mesmo nome. Ah, tá bom. Ele vai falar que tem que tem esse zip aí, projeto trifásico, né? Mas você pode ignorar, falando que é perigoso e tal.
Então, mas é só mandar, porque tem esse arquivo, aí você tem que clicar em manter aí, porque senão ele exclui, né? O antivírus ele manda excluir. Então, eu peguei esses dois arquivos, projeto trifásico, esse MATLAB, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois arquivos e dar um Ctrl+C neles e copiar dentro daquela pasta. Descompactar lá naquela pasta. Então, eu vou mandar ele descompactar aqui, ó. Bom, aí eu vou mandar descompactar as duas pastas, tá? Aí ele vai criar um projeto trifásico resistivo. Esse GF aí é de J-Fortran 4.6. E vou mandar ele descompactar o MATLAB aí. MATLAB. Então, criou as duas pastas aí, ó. Bom, nessa pasta MATLAB, aí agora nós vamos abrir tem uma pasta chamada Simples, tá? Tem uma pasta aí chamada Simples. Aí eu preciso que vocês abram aí o MATLAB. Vocês vão abrir aí o MATLAB. Então, deixa o MATLAB abrindo, tá? Bom, posso dar continuidade aqui, Thaís? Pode sim, professor. Então, olha lá, Talcat 332, MATLAB, simples, tá? Aí eu vou pegar esse diretório aqui, ó, Thaís, vou dar um Ctrl+C nesse diretório, do jeito que tá aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C nele. Vou lá dentro do MATLAB e colar essa estrutura de diretórios aqui, ó. Aqui em cima. Vou selecionar e dar um Ctrl+V. Então, ó, vamos lá de novo, ó. Eu quero abrir fazer ele apontar lá para onde está o arquivo, ó. Olha lá, Ctrl+C, vou lá no MATLAB e coloco ele aqui em cima, ó. Ctrl+V. E dou um Enter. Aí ele vai mostrar a estrutura de diretórios para pasta simples, ó. Tá? Aí para eu rodar esse script plotar sinais, eu clico com o botão direito, se eu quiser abrir para ver o conteúdo primeiro. Aí para eu rodar o script, eu clico com o botão direito e mando ele executar. Vai dar um erro porque a estrutura de diretórios do arquivo que ele tem que mostrar está errada. O meu aqui não vai dar erro, o meu senhorzinho vai dar erro. Então vai dar esse erro aqui, ó. Vai dar um erro, ó. Porque a pasta que eu tenho que colocar aqui no nome do arquivo tem que ser a pasta apontando para o local correto desse arquivo projeto trifásico resistivo 01.alt. Mas onde que está esse arquivo projeto trifásico resistivo.alt? Eu vou esperar um pouquinho aí. Manda executar esse plotar sinais, clica com o botão direito e manda ele rodar. Até o ponto que ele vai dar erro no nome do arquivo. Vai dar um erro tipo assim, ó. Vai falar que esse arquivo não existe. Vai dar falando que esse arquivo não existe, ó. Vai dar um erro parecido com isso aí. Unable to read file. Não consigo ler o arquivo. Tá nesse ponto aí, Thaís? Então, sim, eu só tive que abrir manualmente mesmo. Tá. Não estava dando. Então tá. Então veja bem. Então agora eu vou lá no diretório que eu pedi para ele, nesse outro diretório que você descompactou,
projeto trifásico resistivo 46, aqui dentro tem uma estrutura de arquivos que o PSCAD gera, tá? E o arquivo onde eu quero ver os sinais é esse arquivo .alt aqui, ó, projeto trifásico resistivo 01.alt, tá? Se eu abrir esse arquivo aqui com um editor de texto qualquer, pode ser com Notepad, pode ser com qualquer um aí. Eu tenho esse TextPad aqui, que é um editor de texto simples. Ele vai mostrar uma estrutura que é essa aí, ó. Essa que você está visualizando na tela. Esses dados são 7 vetores, tá? Tem 7 colunas aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, tá? Bom, eu já sei, fui eu que gerei o arquivo, então o primeiro é o tempo. Tempo é instante tempo 0, instante tempo 0.25 vezes 10 a menos 3, 0.5 vezes 10 a menos 3, 0.75 vezes 10 a menos 3. Então aqui ele está numa... Isso aqui é o vetor tempo. Depois tem a tensão na fase A, tensão na fase B, tensão na fase C. Depois tem corrente na fase A, corrente na fase B e corrente na fase C. Tá? Então, nós vamos aprender primeiro como é que lê e carrega e mostra isso no MATLAB e como é que nós vamos gerar esses sinais lá no PSCAD. São essas duas etapas da aula de hoje. Bom, primeiro, eu preciso adaptar esse diretório aqui, ó. Uma coisa é a estrutura que tem o nome, até o nome do diretório. E depois é o nome do diretório, nome do arquivo, né, que está lá dentro dessa pasta aí, desse diretório, tá? Eu usei uma anotação aqui do MATLAB, que aí, olha só como é que está o meu script, ó. Então, né, isso aí, clear all, close all, CLC, padrão. Nome do arquivo. Aí eu coloquei assim, Thaís, C, dois pontos, barra para a direita, 2 barras. O meu aqui está escrito meu PSCAD, mas vocês vão colocar aí 332, barra. Você colocou, na hora que você descompactou lá, o CAT32, tem uma estrutura CAT32 e depois tem o nome do diretório, projeto trifásico. Então, você pode deixar esse nome aqui, ó, projeto trifásico GF46. Isso aqui, quem gera esse GF46 é o PSCAD. Barra. Eu dei um espaço e coloquei o nome do arquivo. Projeto trifásico resistivo 01.alt. Então, o que esse cara aqui está fazendo? Primeiro, ele vai pegar o nome desse arquivo aqui, vai montar nessa string nome arquivo 1, o nome da pasta, nome desse diretório, mais o nome do arquivo. Esse comando aqui, ó, já trabalhou com arquivo em MATLAB, Thaís? Não, só função mesmo. Tá. Função. Então, o que essa função load aí está fazendo? Ó? Essa função load, porque aquele arquivo que eu acabei de mostrar para você, ele tem 7 colunas. Então, esse load aqui vai pegar esse arquivo, se o arquivo estiver certo, e vai carregar para essa variável aqui, ó, dados arquivo 1. Aí esse dados arquivo 1 agora está dentro do seu script. Ele vai criar uma matriz com 7 colunas e com aquele número de linhas. O número de linhas lá, com todas as linhas lá daquelas gravações. Como é que eu sei quantas gravações tem? Aqui eu usei um clear nome do arquivo, porque essa variável aqui eu não preciso dela mais. Para tirar isso da memória. Depois, olha lá, eu vou separar as gravações por vetores. T igual. Por que eu coloquei T? T é de tempo. Essa variável dados arquivo. Então, vamos rodar o script primeiro. Ó. Clica com o botão direito. Se o nome do diretório estiver certo, olha lá, ele vai plotar esse gráfico aí, ó. Esse gráfico, se eu der um zoom aqui nesse gráfico aqui, ó. Olha lá, ele está mostrando aqui 3 sinais de tensão e 3 sinais de corrente.
tá? Um trifásico. A corrente está numa amplitude menor aí, tá? Porque essa unidade está KV. Mas aqui, ó, essa variável aqui, dados arquivo 1, essa variável que ele criou lá, dados arquivo 1, é uma matriz de 20.000 e... Oi? O meu, quando eu coloquei para plotar, ele deu erro. Não, então, porque está dando erro no nome da referência do nome do arquivo. Uhum. Aí você tem que adaptar. Se você fez a estrutura de diretórios igual a minha, olha lá, C dois pontos. Você colocou cat 332, igual eu coloquei assim, ou colocou outro diretório? Coloquei assim. Então, coloca cat 332, o nome do diretório lá onde o nome do projeto, barra, barra. Olha lá, olha aqui para você ver, ó. E depois vem o nome do arquivo .alt. Projeto resistivo, trifásico resistivo 01.alt. Tem que estar na mesma estrutura de diretório. Se não tiver, você vai lá e dá uma olhada. Então, olha aqui o meu que eu fiz, ó. C dois pontos, cat 32, cat 32. Então, tem um diretório chamado MATLAB e tem outro projeto trifásico. E dentro desse diretório está lá o projeto trifásico resistivo 01.alt. Se tiver tudo certinho o nome do diretório e o nome do arquivo, quando você clicar com o botão direito plotar sinais, dá um executar, ele tem que mostrar esse gráfico aí, ó. Mano. Pode dar uma conferida com calma aí que nós estamos com bastante tempo. Professora, eu Oi, vou compartilhar a tela, que eu acho que vai ser mais fácil, que eu arrumei aqui e beleza. tá dando erro. Só um Tá, minutinho, peraí. deixa eu parar de compartilhar a minha aqui, aí você compartilha a sua aí. Vê se você consegue compartilhar aí. Você conseguiu compartilhar a sua tela? Tá, então olha só, desce um pouquinho aí, ó. Nome do arquivo. Ó, nome do arquivo, o seu, ele vai procurar o arquivo, né? A segunda, são duas strings aí, tá? Ele vai concatenar a primeira string com a segunda. A primeira string, olha lá, tá escrito assim, C, dois pontos, users, Djalma, dois pontos, barra documents, barra, barra, cat332, barra, barra, projeto trifásico resistivo.g46, barra, barra, projeto trifásico 01.alt. Bom, você criou esse cat332 na raiz do C ou dentro desse users aí? Abre o seu diretório C para mim aí. É porque é o seguinte, o Windows ele tem uma questão que é o seguinte. Documents, K332, dá um Ctrl C nesse diretório todo aí. Do jeito que está aí, dá um Ctrl C nele aí. Ah, não, desculpa. E dá um clique duas vezes nesse diretório de baixo aí, projeto trifásico resistivo. Não, dentro do conteúdo. Volta o nível, isso. Clica lá em cima na barrinha, dá um Ctrl C nessa string aí. Do jeito que está aí, dá um Ctrl C. Ctrl C, vai lá no script agora. Isso. Aí, dá um enter aí nessa linha, nesse ponto que você está. Dá um Ctrl V. Tá. Agora você vai fazer o seguinte.
Aparentemente aqui não está parecendo que tem erro nessa estrutura de diretórios, não. Mas users... É porque o Windows ele faz uma modificação que muitas vezes esse users aí, no seu computador, ele chama de usuários. E aí eu não sei se pode ser isso que pode estar dando problema. Mas faz um favor, volta lá naquele diretório users, pega esse diretório aí, ó, projeto trifásico, dá um Ctrl C nele. Sobe um nível, desculpa, sobe um nível. Sobe um diretório. Sobe mais um diretório. Vai clicando assim, na esquerda. Ó, lá naquele CAT 332 lá, ó. Isso. Isso, vai dar um. Isso. Clica no document. Olha lá, porque tá documentos, tá vendo? Tá em português, olha lá. Clica nesses documentos aí. Aí clica, dá um Ctrl C nesse CAT 332. Ctrl C nele. Não, é no diretório. Ctrl C. Agora vai lá em cima no seu dois pontos. Sobe o lado esquerdo aí até você apontar para o seu dois pontos lá em cima. No lado esquerdo aqui da sua. Isso. Aí dá um Ctrl V aí nesse ponto. Isso. Então, sua estrutura de diretórios agora está C, CAT 332. Tiramos aquela parte lá. Eu acho que está dando problema. Aí vai lá no projeto trifásico. Isso. Clica aí duas vezes. Isso. Mais uma vez. Tá uma estrutura dupla tem um negócio a mais aí, tá vendo? Já sei o que aconteceu. É porque na hora que você descompactou o arquivo zip, ele criou uma pasta com o mesmo nome do projeto. Só que lá dentro já tinha uma pasta com o mesmo nome do projeto. Então ficou duplicado, tá vendo? Quer ver? Vamos tirar a dúvida. Volta lá no seu script do MATLAB. Duplica esse nome aí, ó, projeto trifásico G46, e dá um Ctrl C nele e cola ele de novo. Isso, lá no final. Por isso que na hora que foi descompactar, parece que ele... Isso, agora salve e manda rodar o script. Não se salvou ele lá? Salva ele lá em cima. Isso, manda rodar de novo. Tá. Em vez de se... Bom, então apaga esse documentos aí, ó. Vai lá nesse documentos aí. Isso, apaga esse pedaço aí, esse diretório. Djalma. Até lá na raiz do C, seu dois pontos. Users, isso. Dois pontos, barra, isso. CAT 332, G46, manda executar agora. Salva e manda executar. Bom, vamos lá então agora no CCAT 332, no diretório Projeto Trifásico Resistivo G46, vamos lá. Manda maximizar essa tela aí. Vamos conferir. Vai lá então em CCAT 332, C dois pontos, clica em CAT, isso. Vai lá em Projeto Trifásico Resistivo, clica duas vezes. Aí, essa pasta sua aí parece que está a mais, tá? Mas vamos tirar essa duplicação, renomeia essa pasta aí para temp. Renomear para temp. Isso. Entra dentro dela agora. Pega todo esse conteúdo aí, dá um Ctrl C nele, sobe um nível, isso, dá um Ctrl V. Beleza. C, CAT 332, Projeto Trifásico Resistivo, G46. Projeto Trifásico. Beleza, vai lá no seu script. Então, C, dois pontos, CAT 332. Tira essa pasta que está duplicada aí. Barra no final. Isso. Tá. Agora salva, manda executar. Tá. Agora vai rodar, tá vendo? É um probleminha aí de nome de diretório. Deixa ele carregar. Então, um probleminha de nome de diretório. Vamos fazer o seguinte, Thaís. Como ele já executou, eu vou explicar o script. Vou explicar o script, tá?
o sinal aí, se você der um zoom aí mais e menos, eu vou explicar o script aqui, e aí no final você vai ter mais condições de ver aí onde que esse erro que você me mostrou é algum detalhe do nome do diretório. Porque muitas vezes o Windows, lá no diretório C, ele coloca usuários, ele coloca acento. E na hora de ele mostrar o diretório lá, ele coloca users. Então, é algum detalhezinho aí que tem que olhar com calma aí, tá certo? Então, eu vou explicar o script aqui primeiro, e aí depois você faz uma conferência aí, por favor. Beleza? Então, eu vou deixa eu solicitar aqui o compartilhamento. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui minha tela com você. Então, tá isso. Professor, sim. Para comentar aqui, que eu esqueci de comentar. O Gabriel falou que tinha um compromisso hoje, é por isso que eu não pude participar da aula, mas ele vai ver a aula depois gravada. Tá bom, ele pode assistir nela gravada aí. Então, olha só, você chegou nesse ponto aqui, correto? Você visualizou esse gráfico aqui, ó. Tá certo? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para você o script, então. Então, olha só. Clear all, close all, CLC. Nome do arquivo igual. Então, no seu caso aí, está com alguma diferença no nome desses diretórios. Depois você dá uma conferida. Então, olha lá, o meu aqui, ó, projeto trifásico, G46, //, e aqui eu separei, né, o ponto alt. Então, ele pegou o arquivo, deu um load, pegou as gravações, aí ele vai criar uma variável, dados arquivo 1, de 20.000 linhas e uma linha, vezes 7. Ou seja, ele vai criar 7 vetores. A gente poderia falar que são 7 vetores de 20.001 posições, gravações. São 20.000, tá? Mas a primeira ele coloca 0. Então, dados do arquivo. Aí, o que eu fiz aqui? Eu vou separar cada uma desses sinais aí. Apague as variáveis não usadas na memória, nome arquivo 1. E agora ele vai separar as variáveis em vetores. Vetor tempo. Naquela variável dados do arquivo, eu vou pegar da coluna 1 todas as linhas. Essa é a sintaxe do MATLAB para a gente pegar todas as linhas da coluna 1. Tá certo? Depois, eu vou pegar todas as linhas da coluna 2. As linhas da coluna 2, na verdade, é a corrente na fase R. Depois, todas as linhas da coluna 3. Corrente na fase S. Depois, todas as linhas na fase T. Corrente na fase T. Depois, ele está na ordem lá, tá? Coluna 5, eu vou pegar todos os valores de tensão da fase R. Depois, todos os valores de tensão da fase S. Depois, todos os valores de tensão da fase T. Então, dados do arquivo, então, ele gerou aqui, ó, VR, VS e VT. Bom, depois que eu estou, então, com todos os vetores separados, eu vou mandar dar um plot. Vetor tempo, tensão na fase R. Vetor tempo, tensão na fase S. Vetor tempo, tensão na fase T. Tempo e R. Tempo e S. Tempo e T. E aí ele plotou os sinais, então. Só para vocês verem o poder do MATLAB, eu pedi para ele calcular o valor RMS do vetor VR. Se eu quisesse calcular a média, por exemplo, ó, valor da média. Tem uma função que faz isso, né? Desvio padrão. Desvio padrão em MATLAB, eu quero o desvio padrão dos dados, né? Aí eu posso usar várias funções aí. Valor máximo, valor de pico de VR, valor mínimo de VR. Então, eu posso fazer aí várias coisas aí, tá? Então, eu vou salvar aqui e vou mandar ele executar. Só para vocês verem aí que ele... Então, lá na saída, ele está mandando mostrar os valores, ó. Primeiro ele mostrou o valor RMS, 129,3817.
a média deu 0, a média do sinal senoidal, ele vai somar todos os pontos e dividir pelo número de pontos. O valor médio, então, é 0. Tá? O valor RMS é diferente. Ele pega todos os pontos, eleva ao quadrado. Como ele eleva ao quadrado, os pontos que têm valores negativos, ele vai pegar o módulo, soma todo mundo e divide pelo número de pontos, que é 20.000. E tira a raiz quadrada de todo mundo. Esse 184 é o valor de pico positivo, e o 184, o valor aqui é um valor de pico negativo. Tá certo? Não deu nenhuma, nós não colocamos nenhuma sujeira nesse sinal, então o valor deu exatamente igual. Tranquilo aí, Thaís? Tranquilo, eu estava dando um zoom aqui nos picos para conferir, achei muito incrível. Beleza, então bacana. Então, por enquanto, né? Aí você dá o zoom aí no script do MATLAB, você vai ver que depois nós vamos trabalhar, misturar coisas nesses sinais aí, ó. Ele tem um regime transitório, na hora que sai do valor 0, olha lá. Então, o MATLAB ele é um software de transitório eletromagnético. Ele te mostra o instante de tempo que o sinal foi aumentando até atingir lá o valor do regime permanente dos sinais. Tá certo? Então, beleza. A parte do MATLAB, então, está concluída. Que era o tempo que eu tinha previsto, né? 5 horas e 47, que seria essa parte aí do MATLAB. Tá certo? Você já instalou o PSCAD, Thaís? Professor, eu comecei a instalar hoje, que eu peguei meu notebook de volta, só que ele estava dando um erro. Eu vou terminar no... Tudo bem. Então, o que eu vou falar é o seguinte, você vai ver que na hora de instalar aí, tem umas videoaulas que eu fiz, porque pode ser que você tem que pegar a opção offline, tá? Porque ele tem umas... então deve ser isso. Ele tem umas manhas aí, porque tem que passar. Então, o que eu vou fazer, Thaís? Eu vou mostrar o PSCAD, você não se preocupe em ficar fazendo junto comigo, porque já que você não tem o PSCAD instalado, mas como eu já vim preparado para essa parte, eu vou concluir essa etapa, e aí depois você vai assistir aqui, ó. Eu fiz essa videoaula explicando tanto a instalação do PSCAD, tá? Como é que eu simulo esses sinais trifásicos. Aí você vai ter que estudar olhando ele etapa por etapa, tá? E aí eu vou fazer igualzinho eu fiz na simulação. E esse vídeo, ele está completo. Ele tem a parte da simulação e ele tem a parte da leitura e exibição dos dados no MATLAB. Beleza? Beleza, professor. Então, eu vou seguir aqui, então, a minha programação, tá? Então, eu vou fechar aqui, eu vou... Assim, o ideal seria você ter feito pelo menos uma simulação usando aí o PSCAD, mas não se preocupe, né? Porque eu tenho os vídeos mais simples e tem os vídeos mais elaborados, vamos pensar assim. Esse é um dos... Isso aí seria uma etapa 2, por exemplo. Então, esse aqui que eu vou mostrar agora, eu já vou fazer logo o trifásico, tá? Eu não vou fazer o mais simples, não, porque senão assistindo o vídeo lá pela videoaula mesmo, você consegue visualizar, consegue ver. Então, olha lá, eu abri aqui o PSCAD. Eu abri aqui o PSCAD. Está aqui aberto o PSCAD, tá certo? Vou deixar ele carregar. Bom, análise de circuito você já fez, né, Thaís? Já sim, professor. Tá, então beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Aqui nós vamos simular um circuito de engenharia de potência, tá? Quando a gente fala em potência, é geração de energia, Ó, deu um alerta meu aqui, hein, que o meu PSCAD free, ele expirou. Se ele é free, não deveria ter expirado, né? Eu teria que pegar uma outra licença. Bom, eu vou tentar fazer aqui, porque ele é free, essa versão aqui, eu não... eu acho que eu tenho que pegar uma outra licença. Deixa eu tentar fazer aqui usando essa versão mesmo. Então, eu abri aqui o PSCAD, tá?
ele tem essa visão aqui, ó. Tem essa visão que nós estamos vendo aqui. Tem a aba de projeto, visualizar, ferramentas e utilities. Eu não esperava isso, dele falar para mim que a minha licença, já que a licença é free, mesmo ela sendo free, você tem que entrar lá e pedir uma licença. Eu vou tentar fazer a versão aqui, new case. O que é esse new case? Eu estou criando um projeto, tá? Aí, se não der, aí eu vou tentar pegar a licença aqui, se agarrar, vou pedir para você assistir o vídeo e complementar ele assistindo o vídeo. Então, o nome que eu vou dar aqui, ó, eu vou colocar lá naquele primeiro projeto. Vou colocar naquele diretório CAT332. Tá? Primeiro projeto CAT332. Vou colocar primeiro projeto trifásico. Eu vou fazer logo um trifásico. Vou dar um OK. Tá? Então, olha lá. Esse projeto trifásico aqui, se eu for lá naquela pasta CAT332, ele vai criar uma pasta com o mesmo nome que eu acabei de colocar aqui, ó. Ele não criou ainda a pasta, porque eu não salvei lá dentro do projeto, não coloquei nada nesse projeto ainda. O que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro, ó, essa aba aqui é a aba que eu uso para rodar a simulação, tá? Então, eu vou focar nos componentes que eu vou precisar. Eu vou precisar de uma fonte, então eu vou clicar aqui em componente, tá? Nessa componente, aliás, no modelo. Nos modelos, e tem uma fonte aqui que é source. E aqui eu tenho uma fonte trifásica. Esse modelo aqui, ó. Essa é uma fonte trifásica. Olha lá, Triphase Voltage Source modelo 1. Fonte simples, se for uma fonte monofásica. Se for uma fonte controlada, depois é uma fonte muito interessante, que a gente pode trabalhar com ela. Uma fonte de fase simples, mas ela já vem com o terra. Vou usar essa fonte trifásica aqui, ó. Cliquei, trouxe ela aqui para o meu modelo. Bom, essa fonte aqui, pessoal, Thaís, se eu clicar com o botão direito, ó, eu mando ela rotacionar ela aqui para cima. Orientação, rotate left. E aqui eu vou colocar os componentes, vou colocar aqui um resistor. Aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, orientação, rotate right. Ô, professor. Sim? Esse software, ele tem tipo, a mesma didática do Proteus e do Simulink? Didática não, tipo a mesma ideia, no caso? A ideia é a mesma, só que o Proteus e o Simulink, eles são software de potência de pequenos sinais, né? De 5 volts, de 5 volts, miliampere. Esse software aqui, a gente está preocupado, ele é um software de transitório eletromagnético. Ele vai te mostrar, por exemplo, no instante de tempo de tantos microsegundos, como que estava o valor da tensão. Ah, não, entendi agora. Obrigada. Tá? Então, numa rede elétrica, por exemplo, cai um raio, eu consigo simular aqui, nesses outros não. Tá? Esses outros eu vou te mostrar em circuitos eletrônicos de valores mais baixos, mas os valores em regime permanente. Então, aqui, vamos seguir aqui, coloquei a fonte, coloquei uma resistência, tá? Vou colocar aqui um valor de terra, vou pegar aqui um terra, ó, do lado esquerdo. Então, vou clicar com o botão direito, mandar ele rotacionar. Vou mandar ele rotacionar para a direita, e vou ligar ele aqui jogar o terra para ele ali, ó. Vou pegar aqui a parte da resistência aqui, ó, vou usar esse wire mode. Esse wire mode aqui, eu venho aqui, que não ficou legal, não. Então, vou apagar essa linha, vou colocar a resistência aqui de novo. Aqui nesse ponto aqui, que tem que tomar um pouco de cuidado, ó, que eu vou ligar ele aqui,
clico com o botão direito, para ele fazer a ligação. No Ride Mode aqui, eu venho aqui na resistência, ó, cliquei uma vez, tá? Cliquei lá no Ride Mode, cliquei na parte superior. Eu não sei se ele vai conseguir simular, porque ele me deu aquele alerta, né? Que a minha chave aqui, embora seja de estudante, ele me deu aquele alerta que eu já tinha. Então, o que eu fiz aqui foi só ligar essa fonte com valor default, ligar nessa resistência aqui com valor default. Se eu for lá na primeira aba, tem lá o Run. Se eu mandar ele executar, ele vai me dizer, ele vai me dar um alerta. Meu circuito vai rodar, mas eu não estou mandando exibir esses sinais em lugar nenhum. Então, olha, ele está me dizendo que esse projeto aí não tem nenhum sinal de saída. Não está requerendo, né? Ele não está dando nenhum print. Então, ele está perguntando assim, você quer simular mesmo assim? Se eu clicar em sim, aí ele não vai me mostrar os sinais. O circuito está simulando, eu sei que ele está simulando, tá? Mas os sinais não estão sendo exibidos. Mas a primeira etapa eu concluí, eu consegui fazer na primeira etapa. Então, vamos mandar exibir esses sinais, então. Bom, até esse ponto aqui, ô Thaís, aquele vídeo que eu mandei lá para vocês, eu estou explicando isso bem por etapas, tá? Colocar os componentes. Tem uns detalhes aqui, essa fonte aqui que eu coloquei para vocês, ó, ela não é uma fonte ideal. A fonte ideal tem resistência interna 0. Essa aqui tem uma resistência interna de 1 ohm. Mas qual o valor de amplitude dessa fonte aqui, ó? Qual o valor? Se eu clicar 2 vezes nesse elemento, ele vai me mostrar. Então, eu vou colocar aqui no Air Mode. 2 vezes. Então, olha lá, nome do componente Source 1. Tá? Essa fonte é uma fonte trifásica que ela tem 100 MVA. E a tensão base dela é 230 kV. E a frequência básica é 60 Hz. Tá? Vou deixar esses valores default aí por enquanto. Essa quantidade de coisas aqui, Thaís, um software desse tipo ele te permite fazer esse controle. Os outros softwares não. Por exemplo, qual é a constante de tempo de subida da tensão? 0,05 segundo. Você pode mexer nesses valores aqui. Tá certo? Bom, mas eu quero pegar cada um dos sinais de cada uma das fases e mostrar, né? Mostrar esses valores aí. Então, eu vou vir aqui. Aí, olha só o que vai acontecer. Existe aqui na área de projeto, ferramentas, desculpa, peraí, de componentes, eu vou colocar um multímetro. Eu vou usar uma opção aqui de multímetro. Essa aqui, ó. Eu vou colocar um multímetro. Então, esse multímetro está mostrando o seguinte para mim. Ele está mostrando, ó. O que ele está mostrando? Ele está medindo a tensão e a corrente, nesse ponto aí, ó. Tá certo? E qual o valor dessas variáveis aí dentro desse multímetro? Eu clico 2 vezes nele. Aí ele está te mostrando o seguinte, o que você quer visualizar do multímetro? Eu quero visualizar a tensão instantânea. Aí eu vou clicar aqui em sim. Aí eu quero visualizar a corrente instantânea. Então eu vou clicar em sim. Tá certo? Ok? Para ele habilitar, para ele visualizar. E aí eu vou pedir para ele o nome dos sinais. Eu vou clicar nessa aba superior e vou falar qual é o nome que eu quero dos sinais, que eu quero dar para os sinais. Vou clicar aqui, ó, a corrente. Eu quero um valor I. A tensão, eu quero um valor V. O nome das variáveis que ele vai referenciar nesse multímetro é I e V. E vou dar um OK.
Vou dar um OK. Bom, agora eu vou usar um gráfico onde que ele vai me mostrar esses valores. Aí eu vou usar uma opção Output Canyon. Qual vai ser o canal de saída? Então eu vou colocar um canal de saída aqui, eu vou falar com ele que é a corrente. Então eu vou colocar o nome aqui, ó, tensão. Desculpa, tensão em vez de corrente. E vou usar um label, um data label, um label de dado. Então o nome do sinal aqui eu vou colocar, cliquei 2 vezes e coloquei V. O que ele vai fazer? Ele sabe que esse V que está aqui é o V que está lá dentro do multímetro, que eu mandei ele mostrar tensão instantânea e corrente instantânea. E o nome dos sinais aqui está I e está V. Vou mandar ele, então, mostrar, fazer a ligação do I com V, VI, e vou usar um outro output canyon só que para corrente. Então, V aqui, vou voltar aqui para I, e vou colocar um output canyon. Tensão eu já coloquei e vou colocar corrente. E vou colocar um... Bom, tensão e corrente, então. Cliquei com o botão direito. Medidores. E vou colocar esse overlap graph. Quando eu fizer isso, ele vai abrir uma área gráfica onde ele vai mostrar o sinal da tensão. Vou fazer a mesma coisa com a corrente. Clico com o botão direito, medidores, overlap graph. Bom, então agora eu espero simular e conseguir visualizar os sinais. Então eu vou mandar ele executar. Executar. Na hora que ele mostrar então a tensão e a corrente, olha lá, a tensão ele mostrou no primeiro painel e a corrente ele mostrou no segundo. Os sinais ficaram aqui meio atrapalhados, eu clico nele e clico em R. Clico aqui e clico em R. Então estão aqui os sinais. Na primeira ele está mostrando a tensão e na segunda ele está mostrando a corrente, tá? Qual é a riqueza que ele mostra para a gente aqui em comparação com os outros softwares que a gente está acostumado na automação? Ele está trabalhando aqui, são software de, como eu falei aquela hora, ele vai mostrar todos os transitórios eletromagnéticos que a gente consegue trabalhar com esses tempos, tempo de subida da tensão, controlar essa fonte. Consigo fazer vários controles que no PSK, no software simples que você me falou aí, a gente não consegue. Tá? Bom, se eu for lá no diretório onde eu salvei o nome desse projeto aqui, ó, primeiro projeto trifásico, agora ele vai criar uma estrutura. Olha lá, CAT332, primeiro projeto trifásico, ele criou uma estrutura com os arquivos lá dentro. Tá? Bom, tem um detalhe aqui, Thaís, que é o seguinte, o PSCAD, por default, ele não salva os sinais em arquivo. Ele não faz isso. Como que a gente vai dizer para ele para salvar os sinais em arquivo? Nós vamos clicar aqui no nome do projeto. Eu quero que ele, na hora que ele gerar esses sinais aqui, que ele mande isso para arquivo. Então eu vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito, propriedades do projeto. Nessa primeira tela aqui, o que ele está mostrando aqui para mim? Qual o tempo de duração da minha simulação? 0,5 segundo. Qual é o time step microsegundo? 50 microsegundo. E o plot, esse Canyon Plot Step, isso aí tem a ver com a frequência de amostragem. Tá? 250 microsegundos. Ele vai dar, o step dele, ele vai gravar um sinal a cada 250 microsegundos. Cada microsegundo ele vai lá e vai colocar uma gravação daquele sinal. Aqui eu vou mandar ele habilitar aqui, ó, Startup Method. Desculpa, Save Canyons to Disk. Salve os canais para disco. Sim. Na hora que eu fizer isso, ele vai gerar um arquivo como .alt
com o mesmo nome do projeto, com esse ponto alt aqui. Vou dar um OK. Então, o que eu quero, no final das contas, é isso, que ele salve esses sinais para arquivo para que eu consiga manipulá-los lá com o MATLAB. Vou dar um OK. Então, vou mandar ele rodar novamente, ó. Ele vai executar. Então, ele está exibindo os sinais aqui na tela, tá certo? E, além disso, se eu for lá no diretório agora, ele gerou os sinais, ó, os sinais da simulação, ele gerou esse primeiro projeto trifásico 01.alt. Primeiro projeto trifásico 01.alt. Se eu mandar ele abrir com arquivo texto, tem lá os sinais gerados. Tem aí os sinais gerados. São 7 colunas, né? Primeiro é tempo, segundo. Aqui, como é que eu vou saber aqui qual coluna dessas aqui é tensão e qual coluna que é corrente? No diretório que ele gera aqui, ele gera um arquivo .inf, primeiro projeto trifásico .inf. Se eu clicar com o botão direito e mandar abrir esse arquivo, ele vai mostrar os índices. Olha lá, ele vai mostrar as informações desse arquivo texto. A frequência de amostragem, ele usou 4.000 amostras por segundo, tá? A primeira coluna é tensão, então depois ele vem com os 3 valores de tensão, e a segunda é a corrente. Tensão e corrente na ordem. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Sempre a primeira coluna é o vetor tempo. Sempre. Depois da coluna do tempo, ele vai colocar tensão, 3 colunas de tensão e 3 colunas de corrente. Tá certo? Com essa frequência de amostragem aqui, ó, 4.000 amostras por segundo. Bom, tem um monte de coisas aqui ainda que a gente pode falar do PSCAD, mas o que eu vou fazer? Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou parar por aqui, tá? E vou pedir, né, para vocês, tem outros exemplos mais simples. Por exemplo, como é que eu crio, na hora de fazer esse exemplo trifásico aqui, talvez seja bom vocês pegarem o exemplo mais simples. Então, lá no canal MLink, aí, por exemplo, projeto trifásico, então, olha lá, MLink, PSCAD offline. Instalação offline. Olha lá, PSCAD, instalação offline. PSCAD, instalação free. Aí eu fiz vários projetos aqui, ó. PSCAD, instalação free, primeira simulação. Talvez um caminho melhor seja seguir por esse aqui. Projeto trifásico PSCAD com MATLAB. É esse que eu acabei de mostrar para vocês. Só que aqui eu coloquei mais coisas. Então, Thaís, eu vou aconselhar, né? Aqui são 14 minutos, mas eu fui fazendo, fiz todo o projeto no PSCAD e depois mostrei a simulação no MATLAB. Tá certo? Então, às 6h10 agora, como só está você aí na aula, eu vou, e como você não está com o PSCAD, eu vou sugerir, né? Tem outros exemplos que você pode rodar aqui, ó. Só a título de curiosidade, abrir um projeto exemplo, Open Examples, lá do PSCAD. Então, aqui, por exemplo, tem vários projetos prontos. Vou pegar um projeto aqui, por exemplo, de um raio, Lightning, simulando queda de um raio numa rede elétrica. Então, esse circuito está fazendo isso. Aí, Thaís, esse circuito aqui, ó, ele está simulando uma linha de transmissão, tá? Cada componente desse aqui, a linha de transmissão, né? Ele está simulando pontos nessa linha de transmissão, onde eu tenho pontos de aterramento. Eu tenho várias coisas que estão sendo simuladas aqui, que vêm da área de engenharia de potência, que são modelos de eletromagnéticos. E que esse software, né, o Proteus, a gente vai fazer circuito nele, ele é bom para configurar a placa eletrônica, mas ele não consegue simular isso. Tá?
Então, aqui, se a gente olhar aqui nessa parte de baixo, ele está rodando, compilando. Olha lá. O que ele está mostrando aqui, ó? SUR é de... Aconteceu um evento na rede elétrica, tá? Então, ó, o que ele fez aqui, ó? No momento que deu uma queda de um raio, teve uma corrente aqui, uma corrente de curto, que a gente chama, uma corrente de, nessa hora desse surto, que ela foi lá em 50 kA. A tensão oscilou, foi lá em cima em 90 kV, sendo que a tensão nominal da fonte é de 20 kV, kilovolts. E aí ele vai te mostrar os comportamentos. Em que ponto que a tensão desviou do valor dela de referência, ela aumentou 5.000, ela foi em 5.000 volts, e a tensão de neutro, que são valores que para vocês ainda vocês não estudaram isso, tá? Mas que engenharia de potência, geração, transmissão, isso aí o pessoal, a gente tem que saber um pouco disso aí, tá? Então, tem outros exemplos, né, que vai estar mais próximo do que vocês estão acostumados. Por exemplo, aqui era um exemplo mais simples. Simulando um transformador. Simulando uma planta fotovoltaica lá. Pescar, a gente consegue simular essas coisas todas. Que é um software de simulação. De transitórios eletromagnéticos. Então, se eu rodar ele, executar ele aqui, ó, são os exemplos prontos. Então, ele está simulando como que está a geração de corrente, como que está a geração de energia numa planta fotovoltaica. Como não é minha área, eu não sei te falar muitas coisas sobre esse circuito aí não, tá? Eu me atrevo aí só na parte mais simples, por exemplo. Aí eu vou parar ele aqui, né? Ele está simulando. Na hora que ele parar, Open, outros exemplos. Aí tem outros modelos. Vamos pegar um modelo mais simples, tutorial. VDIV, um divisor de tensão. Um divisor de tensão, vocês já fizeram ele algum dia em alguma disciplina. Então, olha lá, tem aqui uma fonte aqui e tem um resistor. Ele está mostrando qual é a tensão nesse ponto e qual é a tensão na carga, qual é a corrente na carga. Tá? Uma carga puramente resistiva. Manda ele rodar. Então, do lado direito, nesses painéis, ele vai mostrar qual é o valor da tensão e qual é o valor da corrente. Tá certo? Bom, então, Thaís, então eu vou encerrar por aqui. Porque aí o que eu sugiro é que você pegue lá o vídeo, né, instale o PSCAD e rode esses exemplos que nós fizemos hoje. Tá? Até que você consiga tanto simular os sinais para arquivo, quanto você conseguir processar ele lá no MATLAB, fazendo aquele cálculo que ele fez lá do valor RMS. Tá certo? Professora, eu só queria tirar uma dúvida aqui. Certo. É sobre a lista que tem que entregar até amanhã. Ah, certo. Eu queria saber que estava eu e o Gabriel, a gente estava com uma dúvida que tanto eu quanto eu, parece que a gente conseguiu pegar para fazer só hoje. Que eu fui pegar no computador ontem, né? Que eu até tinha comentado. Tá. Aí eu não consegui nem terminar de ver o curso, que eu estou esperando eles me aceitar ainda. Aí eu queria saber se tem como prolongar mais uma semana. Eu coloco até semana que vem. Não, muito obrigada, professor. E tem uma parte lá que eu vou colocar até quarta, tá? Aquela parte lá do livro do Tossi, que eu coloquei aquele link online para vocês irem lá tentando fazer. Se tiver algum exercício que vocês não derem conta, joga uma resposta qualquer lá, só para falar que fez, tá? Não, tá bom. Porque na hora que a gente for vendo o conteúdo, tem conceitos ali que tem gente que já viu em alguma disciplina e tem gente que não viu. Mas vai chegar uma hora que eu vou dar aquela parte. Mas é só para mostrar para vocês que tem aquela fonte ali.
Ah, não, tá bom. Muito obrigada. Beleza? Então tá bom. É porque eu vi que precisava fazer o curso e assistir os filmes lá e eu fiquei com muito medo de não dar tempo de eu conseguir. Não, aí vocês vão fazer o seguinte, é bem provável que essas avaliações também nossas vão ser todas online e tal, Thaís. Eu coloquei isso lá porque eu estou entrando na UFOP agora, né, e eles têm um script deles lá. Mas a ideia da disciplina eletiva, né, ainda mais nesse regime remoto, é que a gente tem uma certa flexibilidade, tá? Como a turma está muito pequena, você pode avisar isso lá para o pessoal lá no grupo mesmo, tá? Que eu coloquei a lista lá no Moodle até para a semana que vem. Beleza? Então tá bom. Não, professor, muito obrigada, viu? Então, E beleza, desculpa. por nada. Então, aí por hoje, então, 6h15, então eu vou encerrar por aqui. Então, eu vou deixar, então, como atividade, então, instalar o PSCAD e fazer essas simulações aí, beleza? Beleza, pode deixar. Então, tá bom. Você fala com o Gabriel e aí você avisa para ele, então, beleza? Tá bom. Muito Um obrigada, abraço aí. Até professor. mais. Tchau. Tchau. Até mais.